Estamos ao vivo! Bora pessoal, bora começar aqui a nossa live e sejam bem-vindos! Vamos ver quem tá aqui comigo agora, nossa live da nossa maratona de marketing digital, recrutamento e vendas. E lembrando que hoje eu vou ensinar uma aula para vocês, eu vou ensinar para vocês sobre conteúdo. Conteúdo, como virar uma mina de fabricar conteúdo, tá? Então vou ensinar muito sobre conteúdo hoje. O pessoal que tá chegando aí já vai dando um like, já vai dando um coraçãozinho aí, porque essa live hoje você vai aprender a gerar conteúdo mesmo se você tiver dificuldade, mesmo se você não tiver ideia, mesmo se você não souber por onde começar, beleza? Então vou falar disso hoje. Sejam bem-vindos, o pessoal tá chegando, Lazilda, Pablo, empreendedor digital, William Ribeiro, Oséias, quem mais? Jerusa, Fábio, Tessaro Sorveteria. Não, falando de sorveteria, gente, eu tomei quase um pote de sorvete nas últimas 24 horas. Enfim, tenho até vergonha de falar isso. Ó, Pablo Vinícius, João Alves, Emily, Tony Dornelles, maravilha, gente, maravilha. Ale tá aqui também, Gisele, Big Burger, que mais? Gisele Ferrador, Jerusa, sejam bem-vindos, pessoal. Vou ensinar hoje para vocês sobre conteúdo, como produzir conteúdo, tá bom? Como produzir conteúdo, como virar uma fábrica de conteúdo. E o seguinte, eu quero saber, primeiro, antes da gente falar de conteúdo, eu quero saber qual que é a sua cidade. Enquanto o pessoal chega, vai colocando aí pra mim qual que é a sua cidade. Já envia, inclusive, essa live aqui, ó, clica aqui no aviãozinho aqui embaixo. Envia essa live pra todo mundo, porque hoje a galera que assistir essa live vai aprender a gerar conteúdo. Show? Então vamos lá pra cima. Uma coisa importante, eu tenho aumentado o meu alcance todas as semanas. Semanalmente eu tenho dobrado o meu alcance orgânico, meu alcance de conteúdo. Então eu vou explicar um pouco sobre isso, por que as pessoas devem seguir você e por que as pessoas vão querer seguir você, beleza? Ó, então estamos aqui com o William de Sumaré, Gisele Navegantes, Lazilda, Juiz de Fora, seja bem-vinda. Que mais? Praia do Francês, Marechal Deodoro, ótimo. G Silva tá aqui com a gente, Uberlândia, ó o Ale aqui. Ó, boa noite, Vitória, Espírito Santo, Severino, maravilha, gente. Que mais? Vai colocando aí qual que é a sua cidade. Andradina, São Paulo, maravilha. Pessoal que tá chegando agora, aproveita, já clica aqui para você compartilhar, chama 5 amigos aí, compartilha para 5 amigos pra gente começar com tudo a nossa live de hoje. Ontem a live bombou, tá? Ontem eu ensinei pra vocês, tá até, tô olhando aqui, até o flipchart aqui, eu ensinei pra vocês ontem a criar uma máquina de recrutamento e vendas, como que funciona funil, como que funciona os geradores de tráfego e como que você consegue automatizar grande parte, não tudo. Eu chamo isso de semi-automatizar. O que é semi-automatizar? É você entender que não é 100% automático as coisas, tá? No marketing digital nada é 100% automático. Por mais que eu possa fazer vendas automáticas, mas eu vou precisar de uma pessoa ali para fazer a gestão das campanhas, para fazer a campanha, para fazer a estratégia. No caso de recrutamento para marketing de rede, marketing de relacionamento, não tem como fazer automático. Então, eu expliquei isso ontem, tá? Inclusive, a live de ontem eu já subi hoje, subi no IGTV? Subi hoje no IGTV, então tá disponível, vai lá assistir, porque foi a melhor aula que eu fiz até ontem, porque hoje vai ser a melhor e hoje vai ser mais completa, beleza? Então, quero saber o seguinte, quem aqui tem menos de 1000 seguidores? E fala pra mim qual que é a quantidade... Não, detalhe, eu vou mudar a pergunta, tá? Vou mudar a pergunta, esquece essa pergunta. Fala pra mim o seguinte... Quem aqui tem dificuldade com criação de conteúdo? Que não tem ideia sobre o que postar, não tem tempo para criar conteúdo, não sabe nem por onde começar, não sabe que aplicativo usar, não sabe nada disso, fica perdido diante de tanto conteúdo e diante de tanta coisa, mas não sabe começar. Então, coloca para mim aí quem tem dificuldade com criação de conteúdo, beleza? Então vamos lá. E uma coisa importante, para falar sobre criação de conteúdo, eu vou abrir uma enquete, tá? Depois dessa live aqui eu já vou lá nos meus stories abrir uma enquete pra você colocar o seu perfil, não, o seu perfil não, você colocar a sua dificuldade de conteúdo. O que você tem de dificuldade de conteúdo, que eu vou olhar o seu perfil, vou analisar e eu vou te direcionar lá no seu perfil, uma consultoria gratuita, tá? Vou te direcionar o que você tem que fazer. Então vamos lá, quem tem dificuldade de conteúdo? Big Burger tem, nossa caraca, Big Burger tem, Big Burger é só você fazer um monte de conteúdo de hambúrguer, uma hora dessa, meu Deus. Oséias, Lazilda,
Tem Severino, Andréia, Thiago, legal. Então é o seguinte, vai colocando aí o pessoal que tá chegando, vai compartilhando essa live, manda para 5 amigos e vamos começar. Chega de enrolação, porque o pessoal que chegar pontualmente vai beber água limpa, vai ter mais conteúdo. Então hoje eu vou ensinar para vocês técnicas muito simples e muito objetivas para produzir conteúdo, tá? Então um ponto importante, ontem eu dei um mapa mental para todo mundo que participou ontem lá e que fez algumas coisas que eu pedi para fazer, e aí já mandei o mapa mental para vocês e tá tudo certo, vocês já receberam o mapa mental. Hoje, quem ficar até o final, eu vou enviar um mapa mental amanhã, tá? Eu vou dar alguns detalhes aqui no final, o que você tem que fazer para receber o mapa mental. E se você fizer, você vai receber em inbox um mapa mental amanhã com algumas dicas que eu estou ensinando aqui hoje, que eu estou falando aqui hoje sobre produção de conteúdo, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, Erickson, não tenho ideia do que produzir de conteúdo, não sei produzir conteúdo, não tenho habilidade com câmera, não tenho nada disso. Então eu vou te explicar algumas estratégias muito simples e que funcionam e que você pode virar uma mina de produzir conteúdo. Simples assim, uma mina de produzir conteúdo. Inclusive, vamos ver se... Não vai dar pra... Vamos ver se dá pra eu trazer esse flipchart aqui. Só um minutinho, gente. Eu não programei a aula pra ser no flipchart, mas eu acredito que no flipchart vai ficar até melhor pra vocês entenderem um pouco das estratégias. Vamos ver se vai dar aqui. Bom, é porque o meu local do flipchart é diferente, então vamos ver se vai dar certo. Deu certo. Vamos ver. Pera aí, só um minutinho, gente. Deixa eu só verificar aqui o flipchart pra ver se eu consigo, se eu tenho... Acho que eu consigo, hein? Pronto. Ó, deixa eu pegar aqui só um minutinho. Ao vivo, gente. Ao vivo é assim mesmo. Show. Vou dar aula hoje no flipchart pra vocês. Essa aula aqui devia ser vendida, viu? Porque a aula no flipchart é cara. A aula no flipchart é aula didática. Então é o seguinte, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui o meu negocinho aqui. Espera aí só um minutinho. Ixi, virou uma bagunça aqui no meu... O pessoal tá chegando. Gente, ó, eu vou falar pra vocês hoje, deixa eu até colocar aqui o tema. Espera aí. Estratégia simples. Eu vou... Peraí, como virar... Só um minutinho, gente. Vai compartilhando aí pra gente começar. Como virar uma mina de produzir conteúdos. Show, valeu, Andréia, tá curtindo aqui. Maravilha. Pessoal, então é o seguinte, vou falar pra vocês hoje aqui como virar uma mina de produzir conteúdo. E se vocês olharem, eu virei uma mina de produzir conteúdo nos últimos 30 dias, principalmente nos últimos 30 dias, e esse é um dos motivos que eu tenho dobrado o meu alcance todas as semanas, tá? Então esse é um ponto importante. Vamos lá, e eu quero falar pra vocês aqui, eu vou trabalhar com... Existem infinitas formas de você produzir conteúdo, né? Mas eu vou passar uma forma muito simples, que qualquer pessoa consegue fazer, né? Você vai precisar ali de um editor de vídeo para fazer para você algumas edições, ou você vai ter que aprender a fazer edição, mas é muito simples, tá? Então, vou mostrar para vocês o conceito. Essa estratégia quem criou foi uma pessoa, que é o Gary Vee, que é o Gary Vaynerchuk. Ele é um russo, tá? Mora nos Estados Unidos e ele é referência hoje em marketing digital no mundo. Esse cara é foda, né? Um dos caras que eu sigo. E ele criou essa estratégia, e essa estratégia que eu vou ensinar para vocês é a estratégia mais utilizada hoje no mundo em produção de conteúdo. Então é a estratégia que eu utilizo, não só hoje eu não utilizo só essa estratégia mais, mas é uma estratégia uma das estratégias que eu utilizo, e é uma estratégia que a maioria das pessoas, principalmente com muita audiência, utilizam. Por quê? Porque chega num ponto que
a gente começa a gerar muito conteúdo. Por exemplo, eu estou fazendo uma live por dia, até antes de ontem era uma live por dia. Agora nós estamos fazendo 2 lives por dia. Ou seja, em 30 dias eu tenho 60 lives de conteúdo, 60 aulas de conteúdo. E essas 60 aulas de conteúdo, elas podem virar, só essas 60 aulas de conteúdo, só a produção de um mês minha, pode virar infinitos conteúdos, infinitos vídeos. Então é isso que eu vou ensinar pra vocês hoje e como que você consegue criar conteúdo pra caramba sem sofrer, beleza? Então o pessoal que tá chegando, vai dando um like aí, vai dando um joinha, vai dando um coraçãozinho, vamos pra cima, porque hoje é live, aula, enfim. Não tava nem programado pra ser no Flipchart, mas eu resolvi, vou dar essa aula aqui no Flipchart pra vocês e vai aqui mesmo sentado, porque não tinha organizado. Então primeira coisa, tá? Só pra você entender. Eu não vou escrever porque você vai ver espelhado aqui, então eu já estou avisando, você vai ver espelhado. Então a primeira coisa, deixa eu arrumar aqui minha caneta, deixa eu ver qual dessas aqui que tá boa, eu acho que essa aqui tá boa. E aí é o seguinte, primeira coisa, vamos supor que você não tem tempo. Vamos supor que você não tem tempo, tá? Quem aqui não tem tempo? Eu acho que todo mundo vai falar que não tem tempo para fazer conteúdo, né? Eu fico 9 horas por dia, 9 a 10 horas por dia trabalhando com o celular, só com o celular. Minha mão, tanto que eu tenho até que mudar a forma de fazer, porque minha mão já está doendo, né? Por que que eu faço isso? Porque eu testo técnica nova o tempo todo, eu testo abordagem nova, eu testo frase nova, eu testo modelo de postagem. Nessa semana, por exemplo, teve um dia que eu fiz 7 postagens, outro dia eu fiz 5, outro dia eu fiz 2, se eu não me engano. Hoje eu fiz 6 já. Então assim, e ainda eu devo fazer mais 1 ou 2 até no final até meia-noite. Então assim, eu testo muita coisa e eu fico 9, 10 horas mexendo. Só que eu sei que a maioria das pessoas não tem 9 horas para ficar mexendo no celular ou fazendo conteúdo ou fazendo essas coisas, né? A maioria das pessoas não tem tempo, não tem esse tempo. Então eu vou ensinar para vocês aqui uma estratégia que é a mais utilizada hoje no mundo e ela funciona pra caramba, que é uma estratégia que você vai conseguir executar de uma maneira simples. E a longo prazo você vai conseguir gerar muita autoridade. Por que que eu falo que é a longo prazo? Na verdade, esse negócio de longo prazo é até bem complicado. Por quê? Porque não é um longo prazo. Na verdade, 1 ano é curto prazo. Na visão empresarial, 1 ano, 2 anos ainda é curto prazo. Mas a galera é tão imediatista que eu vou falar que 1 ano, 2 anos é longo prazo para você não sofrer, tá? Então vamos lá. Por que que é a longo prazo? Porque quando você gera conteúdo, você cria uma identificação com a pessoa, só que você vai criando autoridade aos poucos. Então por que que eu estou fazendo uma live por dia com vocês? Porque eu estou fidelizando a audiência, eu estou ensinando a audiência, eu quero gerar uma tribo disso aqui. A gente já criou inclusive uma comunidade, que é a comunidade Top Recrutador Express, que é do meu método. Então o método era só um método, ele virou uma comunidade. Por quê? Porque eu quero fazer uma tribo, eu quero fazer uma família, uma comunidade, tá? Então esse que é o objetivo. Então isso é um trabalho que tem que ser de construção, né? Então presta atenção, você quer gerar autoridade, você quer recrutar pessoas para o seu produto, para o seu negócio, para o que você oferece e pessoas que vão te dar retorno real, você tem que investir em autoridade, tá? Para você investir em autoridade, você tem que produzir conteúdo, você tem que agregar valor na vida das pessoas. Então, vamos lá, Erickson, não tenho tempo, como que eu faço para gerar autoridade nesse caso? Primeiro ponto, já que você não tem tempo, vamos supor que você tem 1 hora por semana, pelo menos 1 hora por semana você tem, certo? Se não tiver, você deixa de dormir 1 hora na semana para fazer conteúdo. O que você vai fazer? Essa é uma estratégia simples, tá? Você vai criar um vídeo, uma live, pode ser uma live ou um vídeo. Caraca, peraí. Uma live por semana, tá? Por semana. Erickson, não tava programado, tá vendo? Aqui, ó. Uma live por semana. Você vai fazer um vídeo por semana, tá? De 1 hora. Um vídeo de 1 hora por semana. Então aqui é 1 hora, tá? Você vai ver invertido aí, mas aqui é 1 hora. Beleza? Ou 40 minutos ou 1 hora. Não menos que 40 minutos. E um vídeo de conteúdo. Então se você trabalha com emagrecimento, escolhe como se fosse uma aula ou uma dica
de conteúdo que você vai ficar ali 30 minutos, 40, 50 minutos falando, ensinando as pessoas. Se você trabalha com empreendedorismo, você quer trazer pessoas para o seu negócio, a mesma coisa. Você vai escolher um tema que o seu público se identifica e você vai criar esse conteúdo durante 30 minutos, 40 minutos a 1 hora na semana. Erickson, como que eu faço isso? Gente, na hora do almoço você consegue criar o tema e à noite você faz um vídeo. Você faz pode ser live, pode ser vídeo no celular gravado, não importa, mas você tem que fazer um conteúdo por semana, tá? Por quê? Porque se você fizer um conteúdo por semana, você já consegue fazer no mínimo uma postagem por dia de vídeo seu. E eu vou te ensinar como, tá? E eu vou espirrar aqui agora, só um minutinho. Mas não é o coronavírus. Pronto. E aí é o seguinte, um conteúdo por semana. O que você vai fazer? Produção de conteúdo é a arte de geração de tema, geração de conteúdo em si, né? Geração de algo que que seja relevante ao seu público e distribuição. Então não adianta eu fazer um vídeo e não distribuir. Por exemplo, eu faço as lives aqui, né? Geralmente eu subo pro IGTV, subo pro YouTube, subo pros meus grupos de aluno, né? Então o grupo do Robô de Recrutamento 3.0, o grupo do Recrutador Express, Top Recrutador Express. Eu tenho mais de 60 grupos de WhatsApp, então eu mando para os meus grupos de WhatsApp, né, 59 grupos de WhatsApp na verdade, eu mando para os grupos de WhatsApp os conteúdos, né, das lives, então eu distribuo, não é toda live que eu faço isso, né, mas eu distribuo, e cada vez menos eu vou distribuir ou disponibilizar as lives no IGTV, mas por enquanto eu estou disponibilizando. E aí o seguinte, por que eu faço isso? Porque eu quero que você entre na atmosfera. Eu já falei disso numa live que chama Estratégia do Aquário. Vai no meu IGTV, que ela tá lá, então assiste lá, Estratégia do Aquário. Você vai na minha atmosfera. Quando você entra na minha atmosfera, você começa a respirar marketing digital. E você começa a ver o Erickson várias vezes. Então eu aumento os pontos de contato. E no marketing tem um negócio que é a teoria dos 5 pontos de contato. A teoria dos 5 pontos de contato fala o seguinte, que uma pessoa para comprar de você, um cliente para comprar de você, ele precisa ver você no mínimo 5 vezes. Ele precisa ver você no mínimo 5 vezes, né? De 3 a 5 vezes, na verdade, não é no mínimo não. De 3 a 5 vezes, geralmente as pessoas veem você antes delas comprarem. Então, ontem eu até ensinei para vocês sobre fechamento, sobre acompanhamento, sobre geração de número, eu expliquei a planilha de gestão de contato, eu falei como falar com 50 pessoas por dia, eu ensinei isso ontem na nossa live. E aí o seguinte, se você tem esse hábito e se você fizer um bom acompanhamento, o que acontece? Você vai aumentar os pontos de contato. Então o que é o ponto de contato? Vamos supor que eu falei com você hoje. Beleza, esse aqui é um ponto de contato. Você viu o Erickson hoje. Aí vamos supor que amanhã, 13 horas, que é a nossa live de amanhã, 13 horas, você vai ver o Erickson também. Eu estou fazendo 2 lives por dia, tá? Então uma live 13 horas e uma live às 22. Pronto, você vai ver o Erickson amanhã. Deu amanhã 13 horas, você viu o Erickson. Aí amanhã, às 22 horas, você viu o Erickson de novo. Aí no domingo, hoje é sexta, então domingo, depois de amanhã, né? Depois de amanhã, domingo, 1h da tarde, você viu o Erickson aqui de novo. E domingo, 22 horas, você viu o Erickson aqui de novo. O que acontece? Pela teoria dos 5 pontos de contato, se você... Peraí. Se você tiver contato comigo 5 vezes... Só um minutinho, gente. Rapidão. Só um minutinho, peraí. Pronto, voltei. Se você tiver contato comigo 5 vezes, quer dizer que depois de amanhã, se você assistir lá todas as lives, depois de amanhã você vai estar mais propício para comprar alguma coisa de mim, tá? Erickson, mas você tá falando pra mim uma estratégia? Tô falando, tô explicando como que funciona marketing digital, como que funciona o marketing. E por que você tem que produzir conteúdo? Por que você tem que bombardear as pessoas de conteúdo?
Porque é uma seleção natural. Quem não quer sobre o assunto, vai embora. E quem quer sobre o assunto, vai ficar. Por quê? Porque você está dando conteúdo. Quando você dá conteúdo de valor, você está ajudando as pessoas. E o que eu sempre falo é o quê? Que a venda é o quê? É uma troca. Tem uma, lá na constelação sistêmica, tem 3 leis que regem o mundo, que regem o universo. Que é o quê? Ordem, pertencimento e equilíbrio. O que é isso? Eu não vou explicar as 3 leis, mas uma delas é o equilíbrio. Quer dizer o seguinte, que tudo é uma troca, tudo entra em equilíbrio. O universo ele faz de tudo para entrar em equilíbrio. Então quando eu dou conteúdo gratuito para vocês de muito valor, quando vocês aprendem comigo, quando eu invisto meu tempo em pesquisar conteúdo, ler livro para gerar live aqui para vocês, para fazer coisa foda para vocês, igual cada live eu tô com a crença de merecimento lá em cima. Eu termino na live com o auge de êxtase. Por quê? Porque eu sei que é conteúdo foda que eu tô ensinando. Então quando eu faço isso, você pega essa energia, você aprende, você se capacita. E nas teorias dos 5 pontos de contato, na teoria dos 5 pontos de contato, de 3 a 5 contatos, você vai começar a se tornar, me tornar relevante. Você vai começar, pede para esperar, diz que não fará, depois faz. E viva em inconstância, Gladys. Então é o seguinte, na teoria dos 5 pontos de contato, você começa a se tornar relevante para o seu público, para a sua audiência. E aí a sua audiência vê você como autoridade, vê você como referência. E é assim que funciona, tá? Então isso é para tudo. Quando você encontra uma marca que você nunca viu na vida e você começa a ver essa marca várias vezes, as ações dessa marca várias vezes, conteúdo sobre essa empresa várias vezes, você começa a tornar aquela marca relevante. É o gatilho mental da familiaridade também, né? Então você começa a tornar aquilo ali familiar, né? Por exemplo, nós estamos fazendo uma maratona de 90 dias. Eu estou dando conteúdo gratuito para vocês sem cobrar nada. 1 hora por dia, agora 2, porque é na hora do almoço também, mas 2 horas por dia durante 90 dias. Ou seja, se você participar, se você assistir, se você fizer tudo que eu falar para você fazer e colocar a mão na massa e praticar, você vai começar a ter resultado. Então, a teoria dos 5 pontos de contato, ela trabalha o quê? A repetição, a familiaridade. E aí, por isso que esse é um dos motivos que você deve gerar conteúdo, para você se tornar familiar para sua audiência e você ter constância e relevância. Não adianta nada eu virar uma máquina de fazer postagem viral e aí eu não colocar minha cara, não dar conteúdo, não agregar nada na vida das pessoas. Então, você não pode ser uma máquina de conteúdo viral, você tem que ser uma máquina de conteúdo relevante. E a gente usa os hacks ali de vez em quando para aumentar engajamento, para aumentar o alcance, essas coisas, mas não pode ser a regra. Então esse é um ponto importante, vocês estão entendendo, pessoal? E aí o que você vai fazer? Se você não tem tempo nessa estratégia, o que você vai fazer? Coisa muito simples, você vai arrumar tempo para fazer um conteúdo por semana do seu negócio. Ah, Erickson, não sei gravar. Desculpa o termo, mas foda-se, aprende a gravar. Pega o celular e começa a gravar. Foi assim que eu aprendi, né? Não tem segredo, né? Então é o seguinte, Erickson, eu sou tímido. Você quer empreender? Vai ter que acabar com a timidez. Então você vai ter que desenvolver habilidades que estão te travando hoje. Não vou entrar nisso hoje. Talvez quando eu trouxer o hipnoterapeuta aqui, eu possa até entrar nisso, em travas emocionais que impedem a pessoa de fazer, né? Mas hoje não vai ser esse o objetivo. E aí o seguinte, o que você vai fazer? Você vai gravar um conteúdo por semana só. Só isso, Erickson. Só isso. Não precisa fazer uma live por dia igual o Erickson, agora duas lives por dia, o Erickson é doido, não precisa, tá? Você pode fazer uma live por semana. Pode ser uma live no Instagram, pode ser um vídeo lá no YouTube por semana, ou um vídeo lá no seu celular e você sobe pro YouTube. Não importa. Você precisa ter o quê? Conteúdo, distribuição de conteúdo e frequência. Então vamos lá, o que é o conteúdo? O conteúdo é isso. Aí o que você vai fazer? Você fez um conteúdo de 1 hora aqui, você vai distribuir isso em pequenos conteúdos colocar 7 quadradinhos aqui, 3, 6, 7. Em pequenos conteúdos, você vai distribuir isso em pequenos conteúdos de 1 minuto. Então você vai pegar, você vai extrair desse vídeo de 1 hora
os melhores momentos, os melhores gatilhos, as melhores dicas de 1 minuto. Então você vai pegar, colocar para um editor fazer isso, um editor de vídeo, né? Tem um monte de editor no mercado, você encontra um monte de freelancer que faz isso, ou você aprende a fazer e faz, tá? Isso aqui dá um pouquinho de trabalho, então por isso que eu gosto de passar com o editor. Pronto, o que acontece? Se você faz um conteúdo por semana de 1 hora e distribui e divide isso aqui em pequenos conteúdos, você tem conteúdo suficiente para fazer uma postagem por dia no Instagram, porque aí depois é IG, que é o Instagram, Facebook, vou colocar só os principais, YouTube. E aí você consegue manter uma postagem por dia. Ah, aqui vocês não estão vendo, né, gente? Aí é demais, né? Peraí. Aqui, ó, não foi programado, então pronto. Não foi programado para ser o Flipchart, mas eu preferi fazer no Flipchart, que é mais fácil para vocês entenderem agora. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Fiz um conteúdo de 1 hora. Distribuí isso, fiz pequenas edições de 1 minuto. Então você vai pegar naquele conteúdo seu e vocês estão vendo aí, gente? Coloca pra mim se vocês estão vendo, porque não estava programado para ser no Flipchart, eu resolvi de última hora ser no Flipchart, quando já estava com vocês aqui. Então, vocês estão vendo? Só coloca pra mim aqui se vocês estão vendo aqui, tá, né? Sim, coloca sim ou não. Sim, beleza, obrigado, Gladys. E aí é o seguinte, você fez um conteúdo de 1 hora, só dividiu isso aqui em pequenos conteúdos de 1 minuto, tá? Por que 1 minuto? Porque o Instagram só aceita você postar 1 minuto. Se for para anunciar, hoje aceita 1 minuto e meio, tá? Então se for para anunciar, aceita 1 minuto e meio. Mas o Instagram, para feed de notícias, aceita 1 minuto, beleza? Eu vou levantar um pouco aqui. Pronto. Vocês estão vendo agora? Tá melhor, né? Beleza. E aí é o seguinte, gente. O que você vai fazer? Com 7 conteúdozinhos, você vai ter uma postagem por dia. Então você já consegue ter o que? Frequência. Se você fizer só isso e programar as postagens, você já tem uma postagem por dia, você não precisa preocupar em criar conteúdo novo todo dia, igual eu faço. Tudo bem? Então você vai preocupar em quê? Um conteúdo por semana apenas e mandar o editor lá cortar em pequenos videozinhos assim, tá? Pronto, essa é uma coisa importante. Outra coisa, distribuição. Então você precisa de frequência, que é o F aqui, você precisa de frequência e você precisa de distribuição. Então o que é a distribuição? Já que você tem esse tanto de conteúdo, você precisa distribuir. Por exemplo, o que eu faço? Eu estou fazendo 2 lives por dia, 13 horas com convidado geralmente, ou com convidado, ou então para bater um papo geral sobre marketing digital, e 22 horas, que é essa live agora, que é a aula mesmo, que é maratona, que é aprofundado e etc. Então o que eu faço? Eu tenho 2 conteúdos por dia. E esses conteúdos por dia, eu tenho uma pessoa da minha equipe que salva esses conteúdos, sobe pro IGTV, sobe pro feed de notícias, sobe pro Facebook, sobe pro YouTube, e aí ela sobe pros grupos do Facebook e ela faz a distribuição. Então a distribuição é você jogar para as plataformas. Então você vai pegar isso aqui e você vai distribuir para as plataformas. E aí vamos uma coisa importante, tá? E pronto. Acho que era melhor eu ter feito só no quadro mesmo, né? Enfim, amanhã talvez eu faça no quadro igual eu fiz ontem. Ontem foi estruturado, fiquei em cima, o quadro ficou massa. Vamos lá. Então é o seguinte, no IGTV, o que eu vou fazer? No Instagram eu tenho vários formatos. Eu tenho o formato do feed e tem o formato dos stories. E tem o formato do IGTV. No Facebook tem tanto formato que eu nem sei de cor, porque tem muito formato. Tem o feed, tem o stories também, tem... o que mais? Tem a fanpage, né? O feed da fanpage, tem Audience Network, que é a rede de audiência deles, tem um monte de coisa aqui no Facebook, tá? Então aqui tem infinitos lugares. E no YouTube tem lá os vídeos, o feed lá do YouTube, né? Os vídeos lá do YouTube, beleza? Então é o seguinte, o que eu faço? Se eu tiver 7 conteúdos, aí olha que é a constância e a frequência. Se eu tiver 7 conteúdos, sendo um por dia, né, e distribuindo esses conteúdos para o Instagram, para todas as plataformas do Instagram, distribuindo esses conteúdos para o Facebook,
e todas as plataformas do Facebook, distribuindo esses conteúdos para o YouTube, etc., eu vou conseguir ter constância, frequência em todas as plataformas e eu vou conseguir distribuir a minha mensagem. Esse é um ponto. Aqui também na distribuição entram outras coisas, como por exemplo o WhatsApp, que no WhatsApp, por exemplo, hoje eu tenho 59 grupos de WhatsApp que são meus, que eu tenho audiência lá. Então, olha, eu tenho o WhatsApp e aí eu posso mandar em grupos, que são grupos meus, não mandar spam nunca. Então, grupos no WhatsApp, aqui é grupos, tá, gente? Tá tudo invertido aí, eu sei, mas só pra vocês entenderem. Isso aqui é grupo no WhatsApp, tá? Eu posso mandar pra lista de transmissão também, LT, lista de transmissão, e eu posso mandar para contatos individuais, para clientes, por exemplo, que eu tenho na agenda. Então, eu vou colocar aqui AG, que é a agenda. Então, só com essa distribuição, aqui eu poderia colocar também o que? Telegram. E aí, de novo, tem um canal no Telegram, tem comunidade no Telegram, tem um monte de coisa. O que eu quero te mostrar? Que um conteúdo desse já faz um estrago, porque se você faz um conteúdozinho pequeno de 1 minuto e distribui por isso aqui tudo, você vai ter audiência, pessoas te vendo em todas as plataformas, por mais que você não tenha a audiência mesmo, por mais que você ainda não tenha pessoas querendo conhecer, que te sigam, mas essas pessoas vão te achar de alguma maneira. Se você fizer um conteúdo, já dá algum resultado. Se você fizer 7 conteúdos sendo um por dia, já dá outro resultado. Agora, qual que é a questão? Se você fizer isso aqui durante 12 meses, imagina se eu fizer isso durante 12 meses, tá? Então 12 meses seriam 30 postagens vezes 12, 365 postagens, 365 conteúdos com distribuição nas plataformas. Agora imagina, com 0 conteúdo, ok, mas se você tiver 365 conteúdos, tá? Ou seja, um conteúdo por dia sendo distribuído em cada uma dessas plataformas, o que vai acontecer? Ou a pessoa vai te odiar, ou a pessoa vai falar assim, não, eu não quero saber dessa pessoa mais, esse cara é muito chato e tal, ou então essa pessoa vai começar a te seguir, te colocar lá no patamar de autoridade. E aí que as coisas começam a acontecer. Então a autoridade não é nada da noite pro dia, só que quando você conquista, você consegue fazer diferença, você consegue vender várias vezes pro seu público, você consegue engajar o seu público. Então esse é um ponto importante, tudo bem, gente? Faz sentido isso? Coloca pra mim se vocês estão gostando da live, coloca pra mim aí um coraçãozinho e envia essa live para 5 amigos que querem, que merecem aprender marketing digital, recrutamento e vendas. Então esse é um ponto. Só que a questão é o seguinte, autoridade dá trabalho? Dá trabalho. Porque você tem que fazer conteúdo. Essa aqui é a estratégia mais simples de produção de conteúdo. Você só precisa fazer uma palestra por semana, uma live por semana. Você pode fazer qualquer coisa, né, por semana. Por exemplo, eu tô fazendo, agora imagina, eu tô fazendo uma maratona de 90 dias de live. Né? Antes era só 22 horas, agora eu criei 2 lives por dia. Então nós estamos agora 1 hora da tarde e 22 horas, 2 horários. As 22 são o nosso horário oficial, tá? Então agora à noite é o nosso horário oficial da live e na hora do almoço eu vou trazer convidados na maioria das vezes. E aí o seguinte, é tipo um programa de televisão, tá, gente? E aí o seguinte, tô virando apresentador de televisão, daqui a pouco vou imitar o Silvio Santos. Então é o seguinte, imagina, com um conteúdo desse por semana já dá para fazer esse estrago. Se você faz uma live por dia durante um ano, o que acontece? Você tem uma live de 1 hora, igual essa aqui que eu tô fazendo, de conteúdo ensinando, e você pode distribuir isso e isso vira uma noção, vira uma loucura, né? Então isso é o que os grandes players de mercado fazem. Isso é o que as pessoas que têm mais audiência no mundo fazem. Não é a única estratégia, óbvio, mas isso aqui é um tipo de estratégia que não dá tanto trabalho. E quando você tem estrutura, fazer conteúdo se torna até mais simples, porque você tem um editor, você tem uma pessoa que vai cuidar ali de selecionar os vídeos e postar, você tem uma pessoa que vai distribuir isso nos lugares, e aí fica mais fácil ainda, tudo bem? Vocês estão entendendo? Alessandra, Wilton, Vani, Nath Ford está aqui com a gente, Severino, Gladys, Gisele, Matheus, o pessoal tá chegando aí. Vocês estão entendendo, pessoal, o que eu tô falando? Faz sentido isso? Então, essa aqui é a estratégia muito simples que você pode executar para ontem. O que você precisa fazer? Começar o primeiro degrau, começar do básico, né? Uma coisa que eu sempre falo, eu vejo um monte de gente que assim, é igual fazer dieta. A pessoa, quando ela decide fazer dieta, ela
tem muita gente que é assim, eu sou assim também. Ela para de comer tudo e ela vai para um extremo. Beleza, só que se você for para um extremo muito forte, muito extremo, você não vai conseguir manter constância. E aí que tá a grande questão. Você vai fazer uma semana e você vai morrer. Você faz um mês e você morre. O lance não é fazer uma semana nem um mês. O lance é fazer 5 anos. É fazer 10 anos. E aí que as coisas acontecem. Então, vocês estão entendendo o que eu tô falando? É assim que funciona. Hoje, por exemplo, eu estou analisando aqui as métricas das minhas lives. É interessante, eu tô fazendo live todo dia às 22 horas. Na nossa live, todo dia às 22 horas, eu tenho já o grupo de pessoas que participam todos os dias. Eu já sei quem são as pessoas, porque eu reconheço elas e são as pessoas que mais dão atenção, mais aquecidas, etc. Mas eu tenho uma rotatividade muito grande de pessoas. Eu tenho um grupo de pessoas que assistem só na segunda, outro grupo que assiste só na terça, que assiste só na quarta, que assiste só na quinta e assim por diante. Ou seja, se com constância eu continuar, eu vou conseguir impactar positivamente, ajudar de fato pessoas que não poderiam assistir na segunda, mas vão assistir na terça. Pessoas que não poderiam assistir no Instagram, mas com a distribuição vão assistindo lá no YouTube. As pessoas que não podem assistir. Quantas pessoas que me falam, que me mandam uma mensagem falando: Erickson, não pude assistir a live de ontem, mas eu entrei no IGTV, acabei de assistir aqui no IGTV. Muito obrigado por ter subido no IGTV. Muita gente, talvez alguém aqui de vocês já tenham me mandado isso, né? Então, falando isso, muita gente me manda essa mensagem por causa da distribuição. Esse é um ponto. Outra questão: Erickson, mas eu não tenho ninguém. Aí você fala assim: Erickson, mas eu não tenho ninguém que me segue no Instagram. Eu não tenho ninguém ainda que segue o meu perfil. Beleza, o que eu faço então? Por que eu devo fazer live já que eu não tenho ninguém? Aí que tá, a live, nós fazemos live não é para as pessoas que estão ao vivo, né? Chega no ponto que sim, igual eu tô fazendo aqui para vocês agora, mas no começo nós não fazemos live para pessoas que estão ao vivo. Quantas vezes eu fiz live para uma pessoa, para 0 pessoas? Já fiz live para 0 pessoas, 0 pessoas, só eu, ninguém tava assistindo, fica 0 aqui, né? Então assim, enfim, por quê que a gente faz live para 0 pessoas, né? Porque o grande segredo da live é a distribuição. A live, o Instagram, ele prioriza a distribuição da live, inclusive, prioriza mais do que dos stories. Então a live, você tem menos concorrência. Enquanto você tem, por exemplo, lá 1000 pessoas que você segue e essas 1000 pessoas fazem stories todo dia, dessas 1000 pessoas que fazem stories, talvez 10, 50 que fazem live que deixam gravadas. E aí que tá, o Instagram ele vai priorizar e vai mostrar para essas pessoas. Então a concorrência é menor, entendeu? Então a live a gente cria, e principalmente para aquisição de audiência, a gente cria e deixa gravada. E aí a gente deixa gravado, fica 24 horas, depois eu faço essa distribuição aqui e eu subo no IGTV, subo em todos os lugares. Se você for no meu canal do YouTube, tem lá as lives também. Não são todas as lives, tem live que eu tô priorizando agora só para os alunos do Top Recrutador Express. E vai chegar no ponto que a maioria das lives vão ficar só lá no grupo de alunos. Mas por enquanto eu estou fazendo com todo mundo, porque eu quero ajudar todo mundo, beleza? Então é o seguinte, esse é um ponto, tá? Então você precisa entender que o lance é produção de conteúdo, mas produção de conteúdo com frequência e com distribuição. Quando a gente coloca esse tanto de coisa para você fazer, quando a gente fala assim, ó, você tem que fazer muito conteúdo com frequência e distribuição, a pessoa desiste. Porque realmente é pesado, porque ela não tem tempo, porque ela não sabe produzir, porque ela não sabe o que fazer, não sabe nada. Então, tem técnica para você fazer isso, que é o que eu ensinei hoje na live para vocês. Tem técnica, é só você pegar a técnica e masterizar. Coloca na agenda, vou fazer uma live todos os dias, seja 2 horas da manhã, não importa, faz para 0 pessoas, mas faz só para deixar gravado, para você salvar para o seu celular e aí você fazer essa distribuição. Então, primeira coisa, fazer um conteúdo de 1 hora por semana, tá? Então, isso faz um conteúdo de 1 hora por semana, depois distribui igual eu coloquei aqui no Flipchart e depois você vai distribuir, não, edita, né? E depois você vai distribuir para as plataformas. E você já tem que pensar fazendo isso 1 ano, tá? Pelo menos. O que vai dar resultado, inclusive 1 ano não vai dar grandes resultados, mas já dá resultado, né? Mas o lance é frequência, constância e continuar para você criar autoridade. Beleza? Vocês estão entendendo, tá? O Wilton perguntou: o que você acha de subir pro YouTube sem editar? Wilton, os meus vídeos estão lá sem editar até hoje, tá?
Então, se bem que eu não trabalho estratégia de YouTube. Se vocês olharem meu canal do YouTube, ele é vergonhoso. Eu não tenho estratégia de YouTube, eu não uso estratégia de YouTube. Dá muito trabalho pra mim ainda, eu não masterizei essa parte e não tô cuidando disso. Tô cuidando mais do Instagram, mais da minha lista de e-mails, de outras estratégias de aquisição de clientes. Mas o YouTube, os meus vídeos estão lá. Eu salvo isso aqui e subo pra lá, tá? Então não tem certo e errado, gente. É antes feito do que perfeito. Ou seja, antes você fazer do jeito que dá pra você fazer, depois você vai arrumando, você vai ajustando, vai aprendendo com os erros, vai aprendendo, nossa, aqui ficou muito amador, etc. Do que você não faz. Por exemplo, se eu tinha programado pra fazer essa live aqui sem mostrar o Flipchart. Então tô aqui, ó, tá aqui no meu estúdio aqui, tal, certinho, bonitinho, tal, com fundo, beleza, a iluminação aqui jogando pra parede, tudo beleza. O Flipchart, ele fica na outra parede ali, que foi onde eu fiz a live de ontem, né? E aí o que acontece? No meio da live, no início da live, já conversando com vocês, eu pensei, cara, eu vou fazer essa aula no Flipchart, porque é melhor, porque eu vou desenhar pra galera, a galera vai entender como que eu distribuo o conteúdo, né? Então o que eu fiz? Peguei isso aqui, puxei, virou uma bagunça, ficou ruim porque eu não arrumei o tripé, porque não tem como arrumar agora, né? Enfim, ficou uma bosta, mas era melhor eu ter feito assim do que eu ter só falado, ah, faz isso, faz aquilo, que você não ia entender nada, tudo bem? Então olha aqui, olha a diferença, olha a diferença, vocês estão vendo aqui o que eu ensinei. Então bate um print aí, gente. Bate um print que não acabou ainda não, tem muita coisa. Bate um print aí pra você. Se bem que vocês vão ver tudo invertido. Então o que você vai fazer, tá? Quem aqui quer receber esse passo a passo aqui amanhã? Coloca pra mim aí quem quer receber esse passo a passo. Coloca pra mim quem quer receber esse passo a passo. Eu quero, tá. Então é o seguinte, eu vou terminar daqui a pouco a live. A hora que eu terminar a live eu vou postar. E aí você vai lá, como de praxe, digita lá, eu quero, eu amei a live. Digita lá no comentário, eu amei a live, no post que eu vou fazer agora, daqui a pouco. E aí você vai digitar, eu amei a live, você vai marcar 3 amigos. E aí amanhã eu vou te mandar inbox um passo a passo parecido com esse aqui para distribuição de conteúdo, beleza? Então esse é um ponto, não sei nem como que eu vou fazer, às vezes eu faço no mapa mental, né? Enfim, eu vou pensar numa forma, mas eu te entrego amanhã um passo a passo. Outra coisa, tá? Importante. Então, esse é um ponto. Agora, se você tá pensando assim, porque tem aquelas pessoas que só reclamam, né? Sabe aquela pessoa que só reclama e fala assim, nossa, não, mas isso é difícil demais, não sei fazer vídeo, ah não, mas isso não sei o que. Sabe essa pessoa que só reclama? Seguinte, se você for só essa pessoa que só reclama, você não vai ter resultado na internet, porque você tá só colocando dificuldade. Agora a questão é, por que eu fico 9 horas por dia, 10 horas por dia no celular? Porque é o meu trabalho, entendeu? Então não tô falando que você ficar 9 horas por dia. Como eu falei, essa estratégia aqui, 1 hora por semana você consegue gravar conteúdo e você consegue já ter resultado fazendo, coloca na mão do editor para fazer e beleza. Então você consegue já ajustar seu Instagram a 1000 por hora. Mas a questão é, 1 hora por semana você é obrigado a ter, tá? É obrigado. Por quê? Porque é seu trabalho. Você fica 8, 9, 10 horas trabalhando por dia. Então é seu trabalho. Isso aqui é seu trabalho. Tudo bem? Então entendam que Instagram é seu trabalho. Show, galera? Vocês gostaram da live de hoje? A live de hoje foi bem objetiva, sem enrolação, bem pé no chão. Como eu falei, tô testando várias abordagens. Se vocês gostaram mais desse tipo de abordagem, me dá o feedback, tá? Me fala de verdade. Erickson, eu gostei mais assim. Ou não, foi muito pouco conteúdo, não gostei. Ou não, você falou rápido. Ou não, você falou devagar. Eu quero saber porque eu tô ajustando. E eu quero, todos os dias eu tô ajustando. Não sei se vocês estão percebendo, mas todo dia eu faço um pouco diferente as lives para entender o feedback, para entender como que vocês estão pensando, para entender, por exemplo, hoje eu consegui terminar um pouco mais cedo, então eu sei que todas as vezes eu termino na hora. Antes de ontem, eu acho que o Instagram fechou na minha cara, né? Tipo, eu perdi até a gravação. Então, eu tô ajustando e eu quero que vocês me falem qual que é o feedback aí, se vocês gostaram desse tipo de negócio, se vocês gostaram com o Flipchart, né? Inclusive, vocês gostaram da aula com o Flipchart ou sem Flipchart? Com Flipchart ou sem Flipchart? Vamos conversar rapidinho aqui. O que vocês preferem? Direto e reto, melhor, ótimo. Então, ó, vou fazer as lives aqui mais direto e reto, mais diretão, mais direto ao objetivo e depois a gente abre as perguntas. Ótimo, tá? Ótimo. Porque eu tô vendo que eu tô dando muito conteúdo e muito rápido. Às vezes vocês não entendem, né? Tipo assim, às vezes fica realmente sem entender, né?
Então, com o Flipchart, caraca, vocês gostaram, hein? Haja folha pra Flipchart, eu vou desmatar uma floresta aqui, porque eu gosto de escrever, eu gosto. Show! Então eu vou fazer com o Flipchart mais vezes, tá? Vou fazer mais vezes porque ficou mais didático, legal. Então, gente, seguinte, o que vocês vão fazer? Antes da gente finalizar, presta atenção, não vai embora ainda não, que eu tenho um recado pra vocês. Na verdade, eu tenho uma pergunta pra vocês, tá? Eu tô criando, eu até fiz um stories antes da gente começar essa live aqui. Eu criei, na verdade eu pensei, tá? Eu pensei em uma estratégia, em um mecanismo para aumentar seguidores de todo mundo que quiser. Todos vocês. Não é ferramenta de automação, não vou vender ferramenta de automação, tá? Para vocês. Até porque a maioria das ferramentas de automação não funcionam, ou se funciona o Instagram bane. Eu vou começar a testar uma ferramenta que me indicaram. Diz que a ferramenta é muito boa, mas não é o tema dessa live, não é essa pergunta, tá? A questão é o seguinte, eu tô pensando num mecanismo. O mecanismo é o quê? É uma estratégia, tá? Não é aquele seriado lá da Netflix, não. É uma estratégia, tá? Eu tô pensando numa estratégia que funciona, tá? Que funciona para aumentar engajamento e, consequentemente, aumentar seguidores. Se você colocar essa estratégia aqui, inclusive, que eu ensinei no ar, ou se você fizer uma postagem por dia, que seja de postagenzinha, você vai aumentar muito seguidores e seguidores mais qualificados, tá? Então assim, não tem como falar que vai ser 100% de retorno, não tem nada de falar isso, porque vai depender de você colocar a mão na massa. Mas é uma estratégia que se você fizer, vai te dar resultado. Então é o seguinte, quero saber, quem de vocês, se vocês quiserem realmente conhecer essa estratégia e participar disso, primeiro, é algo que é em grupo, tá? Então vai ser feito num grupo de WhatsApp, um grupo qualificado e tudo, né? Eu vou dar todas as instruções e tudo, e aí vai ser uma estratégia que todos vão ter que executar e, enfim, para você ter resultado, tá? Então é algo, tipo, é algo de colaboração. Então, seguinte, quem aqui tem interesse que eu faça um produto disso? Porque eu vou vender isso, tá, gente? Então, como eu falei, né? Então eu não vivo de caridade, não. Eu vendo, eu sou capitalista, né? Então, mas eu ajudo, eu vendo o que funciona. Por isso que eu tô falando, isso aqui funciona, tá? Então, quem aqui gostaria de participar de um mecanismo desse? De uma estratégia dessa? Vocês têm interesse? Eu tô perguntando na real, porque aí eu vou pensar se eu lanço isso. Se vocês falarem que tem interesse, eu vou lançar. Se falarem que não tem, não vou lançar, né? Óbvio. Então, ó... eu quero, bora aprender, beleza, eu quero, maravilha. Então, ó, fica ligado que de hoje pra amanhã eu vou pensar, de verdade, eu pensei isso foi agora, no final do dia, tá? Não foi à noite, não, foi no final do dia, e eu fiquei martelando isso na cabeça e eu falei, deixa eu perguntar pra galera. Eu vou pensar até amanhã cedo, tá? Se eu vou lançar alguma coisa nesse sentido, porque é algo que... pode dar, primeiro, é algo limitado, eu não posso colocar 1000 pessoas num grupo, tá? Por mais que tenha um Telegram que aceita 250 mil pessoas, mas eu não vou vender pra muita gente, porque senão não dá certo a estratégia, porque senão não dá certo, tá? E aí eu vou pensar, eu vou pensar até amanhã cedo, se eu decidir, eu vou falar pra vocês nos stories. Então o que eu quero que você faça, tá? Só pra eu saber. Me manda uma mensagem no direct agora, a hora que acabar a live, me manda uma mensagem no direct, pode escrever lá assim, estratégia, só pra eu saber que é referente à estratégia. Porque aí eu vou marcar o seu contato aqui, e aí amanhã, se eu for realmente fazer isso, amanhã eu vou mandar os detalhes. Provavelmente vou mandar num grupo de WhatsApp pra explicar mais detalhes, alguma coisa assim, e aí eu explico mais detalhes, tá? Mas é algo que vai dar resultado, gente, é algo que funciona, eu já fiz isso, tá? E se eu decidir, eu vou explicar pra vocês tudo como que funciona, beleza? Não é nada que vai mudar a vida de vocês, não é nada assim, mas é algo que vai ajudar o Instagram de vocês a crescer, tá? Outra coisa... Então me manda uma mensagem no direct pra eu saber, até amanhã cedo eu vou olhar tudo e vou pensar se eu vou lançar mesmo. Se eu for lançar amanhã mesmo eu já mando o link lá pra vocês e tudo, explicando como que funciona, tá? Só que isso aqui não é uma estratégia pra todo mundo, como eu falei, então eu não vou colocar muita gente, porque senão não funciona, porque senão o Instagram vai boicotar todo mundo e vai virar uma bagunça, tá? Então só pra vocês terem uma ideia, eu já fiz
tudo que vocês pensarem no Instagram para testar. Então eu já comprei seguidores, já me ferrei, já tive que... Uma vez no início eu comprei seguidores achando que, nossa, comprar seguidores é ótimo. Sabe o que eu descobri? Que é uma merda. Então se você comprou seguidor, pode jogar fora seu perfil e faz outro perfil. Eu fiz mais ou menos isso, tá? O que eu fiz? Aí depois eu baixei um software que identificava os seguidores que não interagiam e eu removi esses seguidores através do software. Então eu removi 10 mil seguidores na época, isso já tem alguns anos, deve ter uns 3 anos mais ou menos, e eu removi 10 mil seguidores meus, porque eu tinha comprado os caras ali, comprado os seguidores. Então, não compre seguidores, isso não resolve, não dá certo. Então o que dá certo é o que? A audiência que vai no seu Instagram, que quer começar a te seguir porque escolheu te seguir, porque escolheu interagir com você, né? Eu tô tendo quase 200 seguidores por dia. Essa semana teve Instagram que aqui, voltou, minha bateria tá acabando. Então, essa semana teve dia que eu tive mais de 200 seguidores novos. Pra mim isso é muito, porque meu Instagram tava parado, tava uma vergonha. E agora, tava parado assim, tava fazendo, mas bem nada do que eu tô fazendo hoje, né? E é isso, gente. Vou pensar, talvez não, quiçá. Tô te modelando. Não, gente, é porque eu tô trocando ideia com vocês mesmo, tá? Isso aqui virou um bate-papo. Bate-papo é na hora do almoço, na verdade. Mas eu tô aproveitando esse tempinho aqui pra bater papo com vocês. Porque assim, tô perguntando mesmo a real, porque uma regra pra venda, tá? Você só vai vender alguma coisa se tiver demanda. Porque senão você vai jogar fora seu tempo, jogar fora dinheiro, tudo. Então, eu só vou vender isso aqui se tiver demanda, se vocês quiserem aumentar o Instagram de vocês com uma estratégia validada. Inclusive, essa estratégia não é nada que você tem que apertar botão e fazer. Não, é algo que você tem que fazer todo dia, mas é algo fácil de fazer, tá? Então, enfim, me manda uma mensagem no direct falando: Erickson, eu quero saber mais dessa estratégia, eu quero conhecer mais, que aí eu vou explicar, eu vou pensar até amanhã cedo, e aí se eu decidir eu explico tudo, como é que funciona e tal, e é isso, tá? Então não vou vender para todo mundo também, porque não dá para fazer com todo mundo. E é isso, gente. Então, gostaram da live de hoje? Gostaram do conteúdo? Entenderam como é que cria esses conteúdos aqui? Aqui. Entenderam como é que cria esses conteúdos? Então, o que você vai fazer? Um vídeo por semana, dividir esses vídeos em pequenos pedacinhos de 1 minuto e depois distribuir isso aqui nas plataformas que você tem. E cada plataforma tem locais diferentes. E aí dá pra depois entrar até em outras coisas, tá? Por exemplo, aqui dá pra você anunciar esses conteúdos. Imagina o seguinte, você tem lá 1000 pessoas que te seguem e essas 1000 pessoas veem os anúncios dos seus conteúdos. Quem de vocês aqui já viu anúncio meu? Coloca pra mim aí. Eu acho que todo mundo. Quem aqui já viu anúncio meu? Anúncio de conteúdo meu, anúncio de vídeo meu, anúncio de vídeo. Quem aqui já viu algum anúncio meu? Coloca aí. Eu acho que todo mundo já viu, tá? Por quê? Porque eu faço isso aqui, tá? E eu impacto as pessoas. Lembra da teoria dos 5 pontos de contato? Eu dei o exemplo da live. Mas, se uma pessoa me conheceu hoje e ela viu um vídeo meu daqui 1 minuto, outro vídeo meu amanhã, outro vídeo meu amanhã daqui 2 horas, depois de 2 horas, outro vídeo depois de 3 horas, etc. No primeiro dia ela já me vê como autoridade. Então tudo isso é estratégia, tudo bem? Tudo isso é forma, e são formas que não são caras, são formas que são mais estratégicas do que são caras. Não são caras, são formas que dão trabalho, mas são inteligentes, tá? Você indica ter um Instagram pessoal e outro de trabalho? Gleide, eu indico, não tem certo e errado. Eu já indiquei separar e já indiquei não separar. Hoje eu só indico você focar em um Instagram. Você pode ter até os dois, mas foca em um, tá? Foca no que você quer crescer. Por exemplo, eu tenho um outro Instagram que é o Escola de Recrutamento. Ele tá parado, eu não posto nada lá. Eu só faço propaganda do meu Instagram lá, tá? Por quê? Porque não é momento talvez nunca chegue o momento de eu trabalhar o outro Instagram. Porque eu tenho um tempo só. Você só tem um tempo. Se você pegar esse tempo e trabalhar com 2 coisas, você vai dividir ele, você vai perder força. Então, a não ser que você tenha uma grande gestão e seus negócios estejam extremamente assim no automático, né, e você não precisa colocar energia para crescer mais, etc. Você já está estabilizado, você não quer crescer mais, beleza. Mas caso contrário, você precisa focar em um negócio só. Então eu acredito muito nisso, no Instagram e nas redes sociais principalmente, tá? Por quê? Vamos supor, hoje eu tô fazendo uma média de 7 conteúdos por dia no meu Instagram. 7, tá? 7 conteúdos por dia. Obrigado, Gladys.
Valeu, já nem tava vendo a hora aqui. Eu faço 7 conteúdos por dia no Instagram. O que acontece? Se eu dividir para 2 Instagrams, eu vou fazer 3 conteúdos em um, 4 em outro. E aí eu vou perder a distribuição, vou perder a constância, vou perder a frequência, né? Vou perder tudo isso e eu vou dividir a força. Então, ao invés de eu crescer rápido um perfil, eu vou crescer devagar, entendeu? Então é assim, é você realmente focar 100%. Por isso que, por exemplo, a gente usa camiseta preta. Por que que a galera de marketing digital, empreendedor, tá usando muito camiseta preta? Um pouco é modismo, posso falar, tá? A galera cria uma desculpa tal, mas não é modismo, porque a galera usa mesmo. Mas a justificativa que todo mundo fala, né? E faz sentido também, é o quê? É que você não precisa pensar no que... De manhã você não precisa pensar no que você vai vestir. Então você já vai usar a mesma roupa... A mesma roupa não. São roupas diferentes. Mas a mesma cor de camiseta sempre para você não ficar pensando e tomando decisão. Então você vai pegar aquele tempo que você tem que é limitado e você vai pegar, ao invés de você tomar a decisão que roupa vai usar, você vai focar no seu negócio. E isso dá muito certo, gente. Dá muito certo, tá? Então é isso, gente. Entendeu, Glade? Desculpa, Glade. Entendeu, Glade? Show. Galera, então é isso. Ó, seguinte, vou finalizar aqui. Duas tarefas pra vocês. Eu vou postar a foto, então você vai colocar lá nos comentários: eu amei a live, marcar 3 amigos, e amanhã eu vou te mandar essa estrutura aqui desenhada pra você de distribuição de conteúdo, tá? Isso aqui vai me dar trabalho, eu tenho até que ver como que eu vou fazer isso aqui, porque eu vou fazer um negocinho bonitinho pra vocês. Outra coisa, e de graça, não tô cobrando nada, você só vai lá comentar lá: eu amei a live, e marcar 3 amigos. Esse é o preço. Outra coisa, entrem no meu direct agora. Isso vai depender realmente. Se eu vou fazer, se eu for fazer, é porque vocês vão fazer isso aqui pra mim, que eu tô pedindo. Entrem no meu direct, me mandem um direct agora. Se você quiser que eu faça esse negócio desse mecanismo e tal, e me manda pode ser uma palavra só, mecanismo, só pra eu lembrar do que se trata e eu ver que você tem interesse. Se você não tiver interesse, não precisa mandar nada, tá? Mas se você tiver interesse, me manda mecanismo, porque aí eu vou ver se tem demanda. Porque uma coisa é, beleza, todo mundo fala que tem interesse aqui, mas na hora que vamos ver, a galera não compra, a galera não quer, a galera não faz. Então é isso, tá? Então eu preciso do comprometimento de vocês, porque é algo que funciona, mas só vai funcionar se todo mundo quiser, tá? E é isso, gente. Então, tamo junto. Se você quer então lá o mecanismo para crescer o seu Instagram, me manda uma mensagem no direct e comenta lá a foto que eu vou postar daqui 2 minutinhos, falando eu amei a live, marcando 3 amigos, que você vai receber esse mapa mental prontinho aqui. Esse mapa mental não, esse negocinho aqui, esse desenho aqui, prontinho amanhã. Beleza? Tamo junto. E amanhã, às 13 horas, nós temos live aqui de marketing digital, recrutamento e vendas, com mais estratégia de marketing digital pra vocês. E amanhã às 22 também. Show, galera? Tamo junto. É isso aí e até mais.